Shalom Adonai, a paz do Senhor, graça e paz, saudações em Cristo Jesus, paz e luz a todos. Aqui quem vos fala, obviamente, por mais uma vez, é o evangelista Percy. Queridos, de modo bem sucinto, de modo diminuto, de modo bem efêmero, de modo bem concludente, de modo bem sucinto, eu quero vos trazer uma questão muito interessante que tem sido motivo de grandes discussões e grandes controvérsias no meio teológico. A questão que ora estarei a vos apresentar é a seguinte: a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela era ou não literal? Pois bem, se porventura a árvore do conhecimento do bem e do mal não era literal, era figurativa, nós vamos nos esbarrar com algumas implicações, que ora também estarei a vos apresentar que implicações são essas. Primeira implicação: se porventura a árvore do conhecimento do bem e do mal ela não é literal e sim figurativa, se nós eliminarmos totalmente a literalidade da árvore do conhecimento do bem e do mal, por extensão, automaticamente nós estaremos eliminando a literalidade de outros elementos citados ao lado da árvore do conhecimento do bem e do mal, citados na mesma perícope, citados no mesmo texto, na mesma narrativa. Exemplo, nós vamos ter que eliminar a literalidade da árvore da vida, nós vamos ter que eliminar a literalidade do próprio jardim do Éden, a literalidade das outras inúmeras árvores que o Senhor Deus havia criado. Nós vamos ter que eliminar também a literalidade do rio que nascia no meio do jardim e que se transformava em 4 braços, em 4 rios, cujos quais são Gion, Tigre, Eufrates e Pison. Nós vamos ter que eliminar essas literalidades. Então não tem como nós eliminarmos a literalidade da árvore do conhecimento do bem e do mal. Até porque a mesma árvore da vida, ela é citada em Apocalipse capítulo 2, versículo 7 e também em Apocalipse 22, com um tom de literalidade, como algo literal. Não tem para onde correr disso. A segunda implicação com a qual nós vamos esbarrar, se porventura continuarmos a defender, a postularmos que de fato a árvore do conhecimento do bem e do mal não é literal e sim figurativa ou algo simbólico, é a seguinte questão. Eu vos faço uma única pergunta, se não uma, duas. Primeira pergunta: se a árvore do conhecimento do bem e do mal não é literal, Deus proibiu Adão de quê? Pergunto novamente: se a árvore do conhecimento do bem e do mal não é literal, Deus proibiu Adão de quê? Segunda pergunta, semelhante à primeira: se porventura a árvore do conhecimento do bem e do mal não era literal, qual foi a desobediência e o pecado que Adão e Eva cometeram? Então não tem para onde correr. Não temos nenhuma outra evasiva, nenhum outro subterfúgio, nenhum meio de como nós tergiversarmos para postularmos ou legitimarmos a ideia descabida de que a árvore do conhecimento do bem e do mal ela era simbólica ou figurativa. Não faz o menor sentido. Alguns talvez pensem no seguinte: evangelista Percy, na realidade, a árvore do conhecimento do bem e do mal ela era figurativa. Na realidade, o que aconteceu foi que ambos, Adão e Eva, tiveram relações sexuais. Esse foi o pecado cometido por Adão. De modo algum. Vale lembrar que quando Deus ele ordena ao homem a procriar, a se multiplicar sobre a face da terra, fica bem claro que o homem não se multiplicar seria por meio de métodos telepáticos, seria por meio da relação sexual. Então, de modo algum podemos aqui legitimar a ideia, postularmos a ideia, asseverarmos, afirmarmos que Adão e Eva terem relações sexuais teria sido pecado aos olhos do Senhor.
Essa ideia é descabida, não faz o menor sentido, é até mesmo estapafúrdia. Uma outra questão, queridos, é a seguinte: alguns dizem que, na realidade, o conhecimento do mal adquirido por Adão e Eva, na realidade, se tratara da seguinte questão, da seguinte coisa, que na realidade o conhecimento do mal foi eles desobedecerem. Ao desobedecerem, eles olharam, pô, isso é mal, a desobediência. Então passaram a conhecer o mal. Esse argumento cai por terra a partir do momento que o texto claramente diz que a árvore era árvore tanto do conhecimento do bem, quanto também do conhecimento do mal. Ora, se a árvore era do conhecimento do bem e do mal, e ao pecar, tomando de seu fruto, eles passaram a conhecer não somente o mal, mas também o bem, não faz o menor sentido eu afirmar que ao pecar, Adão tenha obtido o conhecimento do bem. Não faz o menor sentido. Então fica muito claro, patente, evidente, cristalino, em altíssima resolução, que na realidade a árvore do conhecimento do bem e do mal era nada mais, nada menos, nada além e nada aquém de uma árvore literal. Uma outra questão: apresentar-vos-ei para provar que o conhecimento do bem e do mal obtido por Adão e Eva não foi simplesmente eles terem desobedecido. Alguns utilizam desses argumentos, ou deste argumento, para tentarem eliminar a literalidade da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse argumento não procede. E eu vou lhes dar mais uma prova cabal, indubitável, irrefragável, insofismável, inquestionável de que verdadeiramente não faz o menor sentido afirmarmos que Adão e Eva obtiveram o conhecimento do bem e do mal simplesmente por pecar e não por comerem de fato do fruto de uma árvore literal. Gênesis capítulo 3, versículo 7, que diz assim: então foram abertos os seus olhos, ou os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Ou seja, após eles terem comido juntos, foram abertos seus olhos. Mas não para por aí. No versículo 22 está escrito assim: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. O texto está afirmando que Deus, ele sabe e conhece o bem e o mal. Ora, se o conhecimento do bem e do mal adquirido por Adão e Eva foi simplesmente a desobediência, ora, o pecado, então Deus, ele é pecador? Ele desobedece por ele conhecer o bem e o mal? Não faz o menor sentido. Então fica mais do que provado que quando Deus, ele coloca a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro, no epicentro, no meio do jardim, é porque Deus, ele não criara tais árvores para ficarem ali de enfeite como plantas ou árvores ornamentais. Não! Deus, ele tinha o objetivo, o afinco de em uma hora, em um instante, permitir ou fazer com que o homem comesse daquele fruto. Tão simplesmente, não seria problema nenhum para o homem obter o conhecimento do bem e do mal. Só que, segundo os planos do Senhor, planos esses que não podem ser frustrados, Deus queria, obviamente, que isso acontecesse em seu tempo, em seu momento. Compreendeu? Deus queria que algo desta natureza, que o homem obtivesse o conhecimento do bem e do mal em seu tempo, no tempo de Deus e não no tempo do homem. Deus não criara aquelas árvores para ficarem de enfeite no Éden. Tanto que não havia e não há nenhum problema em o ser humano possuir o conhecimento do bem e do mal, que conhecimento adquirido não se perde. Nós estaremos na eternidade. Após a eternidade, em uma dimensão metafísica, sobrenatural, espiritual, não palpável e não tangível, nós estaremos novamente habitando em um planeta, em uma terra, em uma condição física, material.
uma nova terra, sob um novo céu atmosférico. E quando nós estivermos nessa condição, se nós analisarmos bem, nós não vemos nenhuma citação da árvore do conhecimento do bem e do mal lá em Apocalipse, ou referente à nova terra. Não existe essa citação. Isso deveria, no mínimo, soar com uma certa estranheza. Ora, por que razão, na nova terra, há a citação da árvore da vida no jardim, mas não há a citação da árvore do conhecimento do bem e do mal? Bom, só podemos subentender, por meio disto, que o fato do texto em Apocalipse não citar a árvore do conhecimento do bem e do mal equivale a dizer e significa simplesmente que quando nós estivermos na nova terra, nós já estaremos lá com o conhecimento do bem e do mal. Só que não haverá possibilidade alguma de nós fazermos escolhas mais, porque já não teremos mais a natureza pecadora adquirida por Adão e Eva por meio da desobediência e não simplesmente por ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pegou? Senhoras e senhores, eu peço até perdão por eu não ter podido me delongar tanto para não se tornar algo enfadonho, para não vos enfadar. Procurei ser o máximo resumido, o máximo sucinto, o máximo diminuto e concludente nas minhas palavras. Fui até superficial, até porque, se fôssemos fazer aqui um estudo mais profundo e explorarmos as regiões mais abissais das Sagradas Escrituras, ou os mistérios mais excelsos que assim o Senhor nos concedesse, levaria um bom tempo. Teríamos que tratar e parafrasearmos em pormenores e em miúdos com relação ao grego, ao hebraico, com relação a tudo aquilo que diz respeito a textos extrabíblicos, achados arqueológicos e outras coisas mais. Mas eu espero que você tenha gostado deste resumo e destes raciocínios bem lógicos a voz vos apresentar, tá bom? Um forte abraço, esse é o seu amigo Evangelista Percy e estarei sempre trazendo outros raciocínios e outros discernimentos bíblicos para estar compartilhando assim daquilo que Deus tem me concedido por sua graça e por sua misericórdia. Shalom!